Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui à nossa classe de batismo da Igreja Missão Mobilização. Eu sou o pastor Marcelo Souza e estarei com você nestas aulas, compartilhando junto com você a experiência do batismo, o conceito teológico do batismo e como ele se aplica ao desenvolvimento da vida cristã. Afinal, o batismo ele é uma ordenança de Cristo que permeia, né, a vida de todo aquele que decide por seguir Jesus, por se tornar um discípulo de Jesus. Mas antes de entendermos o batismo e o seu processo, nós precisamos compreender o que é ser salvo. Afinal, o batismo não é uma formalidade religiosa ou um simples ritual. Ele é uma expressão pública de uma realidade espiritual que já aconteceu no nosso interior, em nosso coração. Por isso eu convido você, nesses minutos onde estaremos juntos aqui na nossa primeira aula, para nós mergulharmos nesse fundamento. Então é importante que você tenha aí a sua Bíblia, que você tenha seu caderno de anotação, caso você tenha algum ponto a anotar ou talvez alguma pergunta que possa surgir, você pode então também depois nos enviar via secretaria da igreja ou via o próprio WhatsApp pessoal as suas dúvidas ou perguntas dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Pois bem, para que a gente possa avançar, é importante que nós compreendamos o que é a salvação. E a salvação, na perspectiva bíblica, ela significa uma libertação do poder do pecado. É ela que vai nos possibilitar a reconciliação com Deus e é ela que vai nos garantir a vida eterna. Deus, em sua graça e amor, ofereceu a salvação através de Cristo Jesus. Vamos ler o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9. E o texto vai nos dizer assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Muito interessante esse texto que Paulo está nos trazendo aqui, por meio dessa carta que foi enviada para a igreja de Éfeso naquela ocasião, porque ele vai nos mostrar que a salvação é um dom, ou seja, ela é um presente, é algo que nós recebemos e não algo que nós conquistamos. Então a salvação ela não é fruto do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa busca. A salvação ela é fruto de uma ação soberana de Deus. E eu queria trazer para você duas perspectivas sobre a salvação. A primeira é do que somos salvos. E para isso a gente vai ler um texto que está aí no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, que vai nos mostrar que nós somos salvos da condenação eterna. Olha só que interessante o que o texto nos diz. Quem nele crê não é condenado, mas o que crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Além disso, nós também somos salvos do domínio do pecado, como está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 5, que vai nos dizer o seguinte: porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E também nós somos salvos da ira vindoura. E esse é um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, melhor dizendo. Olha só que interessante o que Paulo vai trazer para nós dentro dessa perspectiva da salvação, né? Do que nós somos salvos.
para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então veja, nós somos salvos do poder do pecado, nós somos salvos da condenação eterna e nós somos salvos da ira vindoura. Então, dentro desse processo da salvação, nós somos tirados de uma condição de condenação, daqueles que estão sujeitos à ira vindoura de Deus, e somos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Jesus. Ao sermos transportados de uma condição para uma realidade, nós então descobrimos o para que somos salvos. Dentro da soteriologia, ou seja, do estudo da salvação, nós entendemos que o primeiro motivo que nós somos salvos de algo é para que nós possamos viver de maneira livre, que possamos viver a novidade de vida de maneira plena. Olha só que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, no versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Um outro motivo pelo qual nós somos salvos é para que possamos fazer parte da família de Deus, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E o outro motivo também pelo qual nós somos salvos é para que possamos andar sobre as obras que Deus de antemão preparou para nós. Isso também está em Efésios, capítulo 2, no versículo 10, que vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, temos 3 motivos por que nós somos salvos. Assim como temos 3 motivos do que fomos salvos. Então, dentro da soteriologia, que é o estudo da salvação, nós vimos que nós somos salvos do domínio do pecado, da condenação por causa do pecado e da ira de Deus sobre os pecadores. E vimos também que nós somos salvos para vivermos em novidade de vida, para sermos parte da família de Deus e também para que possamos andar sobre as obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Essa é a base que vai sustentar a vida daquele que é salvo, a vida daquele que é um seguidor de Jesus, a consciência de onde Deus nos tirou, como eu disse anteriormente, para onde Ele nos transportou e de que maneira então devemos viver a partir dessa realidade. É por isso que o batismo tem um papel importante dentro desse processo. Mas outras coisas que nós vimos também nesse texto que nós compartilhamos é que existem alguns pilares importantes da salvação. O primeiro é a graça, ou seja, que a salvação é uma iniciativa total de Deus. É Deus quem se propõe a salvar o homem. É Deus que se move em direção ao homem para salvá-lo. O segundo pilar é a fé, que para que possamos desfrutar desta graça de Deus que nos concede a salvação, é necessário que nós recebamos a salvação confiando em Jesus. Não é mediante as obras, mas é mediante a fé na pessoa do Filho e na sua obra da cruz do Calvário. E também é necessário o arrependimento, que é uma disposição de uma mudança de mente, de coração e de direção de vida.
Aqueles que estavam caminhando para longe de Deus, agora estão caminhando cada vez mais perto de Deus, mediante o caminho que Jesus abriu. Olha só o que nos fala Paulo aos Romanos sobre a importância, né, essa relação aí da graça, da fé e do arrependimento, onde lá no capítulo 10 ele vai nos dizer assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja que não é mediante uma ação onde fazemos algo para Deus, mas é onde recebemos com gratidão no coração essa graça. Crendo no seu Filho, crendo nas obras que ele realizou e nos arrependendo da vida que conduzimos até aqui, mesmo das coisas corretas que fizemos, porque elas não são suficientes para a nossa salvação. Elas promoveram o bem para alguém, elas foram benéficas para a sociedade, mas elas são insuficientes para nos salvar, porque o caminho da salvação está baseado na pessoa do Filho e da sua obra. Atos 3,19 também vai nos dizer assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, a junção de graça, fé e arrependimento vai produzir em nós a salvação e a anulação dos nossos pecados, para que então possamos viver uma vida para Deus. É por isso que o batismo, ele é uma expressão da salvação. Ele é uma declaração pública da salvação que já foi recebida. Não é o batismo que nos torna salvos, é a fé na pessoa de Cristo Jesus e o arrependimento, a confissão de que somos pecadores. Mas o batismo vai tornar público aquilo que aconteceu interiormente. É por isso que Atos capítulo 2, versículo 41, vai nos dizer algo bem importante dentro desse processo. Que ele vai falar assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Aqueles que aceitaram a palavra, ou seja, aqueles que creram naquilo que Pedro estava pregando, entenderam a graça de Deus, se arrependeram, creram em Jesus Cristo, e então, após esta decisão pessoal, eles foram batizados pelo apóstolo. O Wayne Grudem vai nos dizer, o Wayne Grudem é um teólogo muito importante na história contemporânea da igreja cristã. Ele vai dizer que o batismo é uma ordenança da igreja visível, que segue a conversão. O batismo é a representação externa de uma transformação interna. Por isso que eu falei que o batismo ele é uma ordenança de Cristo, que eles deveriam pregar o evangelho e todo aquele que cresce deveria ser batizado. Por isso, Paul Washer vai dizer que o batismo não é um ritual mágico, ele é uma expressão da fé salvadora, que já une o crente a Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos sendo batizados, nós então estamos testemunhando que agora a nossa vida pertence a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, Cristo também nos pertence dentro dessa relação de completude, dentro dessa relação de unidade. Pertencemos a Ele porque Ele nos pertence, não no sentido em que somos donos ou senhores de Cristo, mas no sentido que temos com Ele uma relação pactual. Então, a pergunta que eu faço para você é: você de fato já é um seguidor de Jesus? Você de fato já se apresentou diante dele com a consciência de que você é um pecador ou uma pecadora e que você precisa da salvação dele? Você entende o batismo como uma resposta à salvação e não como meio para alcançá-la? E por fim,
Você está pronto para afirmar publicamente sua fé através do batismo? Essas são perguntas de reflexão que é importante que você pense, que você avalie, para que a sua decisão ela esteja baseada numa convicção. De maneira nenhuma uma imposição da igreja local, de maneira nenhuma uma imposição das pessoas à sua volta, mas uma decisão de convicção, de alguém que sabe o que está fazendo e decidiu fazê-lo. Afinal, nós somos batizados porque fomos salvos e não para sermos salvos. Então eu espero você na nossa segunda aula aqui, na nossa classe de batismo. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você e juntos então nós vamos trilhar essa jornada de compreensão e de entendimento do batismo, da salvação e da sua importância para a vida cristã e também para o desenvolvimento da igreja local.